As Cruzadas, a Batalha de Hattin. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Hattin, que marcou o colapso das forças cruzadas na Terra Santa, quando Saladino, com astúcia e paciência, cercou e destruiu o exército cristão sob o sol abrasador da Galileia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. Introdução. A Batalha de Hattin, travada em 4 de julho de 1187, na região da Galileia, foi um dos episódios mais marcantes das Cruzadas e um verdadeiro divisor de águas na luta entre cristãos e muçulmanos pela Terra Santa. Ali, o sultão Saladino conseguiu derrotar de forma esmagadora o exército do Reino de Jerusalém, liderado por Guido de Lusignan, capturando grande parte da nobreza cruzada e destruindo quase toda a força militar organizada dos latinos no Oriente. Essa batalha não foi apenas um embate militar. Ela simbolizou a falência da estrutura cruzada, a eficácia de uma liderança unificada no mundo islâmico e o poder do planejamento estratégico sobre a improvisação. O eco de Hattin ressoou por toda a Europa cristã, provocando choque, temor e indignação, e reacendeu o fervor religioso que levaria à convocação da Terceira Cruzada. O contexto histórico. O cenário que antecedeu Hattin foi marcado por décadas de tensão. Desde a conquista de Jerusalém pelos cruzados em 1099, após a Primeira Cruzada, os reinos cristãos no Oriente viveram em constante estado de alerta. Apesar de terem erguido fortalezas, organizado feudos e fundado ordens militares, como os Templários e os Hospitalários, os reinos latinos eram frágeis e dependiam do constante apoio vindo da Europa. Internamente, viviam mergulhados em disputas políticas, lutas de poder e rivalidades entre nobres. Essa instabilidade enfraquecia sua capacidade de reação diante de inimigos unidos. Do lado muçulmano, o cenário havia mudado drasticamente. Antes divididos em facções, os muçulmanos encontraram em Saladino, sultão do Egito e da Síria, um líder capaz de unificar povos árabes e turcos em torno de um objetivo comum: a jihad contra os invasores cruzados. Saladino não era apenas um guerreiro, mas também um administrador habilidoso e um estrategista paciente, que sabia alternar momentos de diplomacia com ações militares decisivas. O estopim da guerra de 1187 veio quando Reinaldo de Chatillon, senhor de Outrejourdan, rompeu uma trégua atacando uma caravana muçulmana que incluía familiares de Saladino. Para o sultão, esse ato foi intolerável e um insulto pessoal, tornando inevitável uma resposta em larga escala. O exército cruzado reunido por Guido de Lusignan era numericamente respeitável, com cerca de 20.000 homens, incluindo cavaleiros templários, hospitalários, barões feudais e soldados vindos de fortalezas menores. No entanto, a composição desse exército refletia suas fragilidades. Muitos eram recrutas inexperientes, chamados às pressas, e dependiam de suprimentos escassos em pleno verão. Os templários e hospitalários, embora altamente treinados, eram poucos para sustentar sozinhos uma campanha prolongada. Do lado muçulmano, Saladino reuniu mais de 30.000 soldados, vindos de várias regiões sob seu domínio. Sua força principal era composta por arqueiros montados, especialistas em guerra de desgaste, capazes de atacar à distância e recuar rapidamente. A cavalaria pesada síria e egípcia completava o exército, preparada para golpes decisivos após o enfraquecimento inimigo. Ao contrário dos cruzados, os muçulmanos estavam acostumados ao clima árido e conheciam o terreno em detalhes, o que lhes dava vantagem logística e psicológica. O plano de Saladino sabia que não precisava enfrentar os cruzados em uma batalha imediata, mas sim levá-los ao erro. Para isso,
usou Tiberíades como isca, cercando a cidade em junho de 1187. Embora não fosse uma posição estratégica vital, Tiberíades tinha valor emocional, pois a esposa de Raimundo de Trípoli estava lá. Raimundo aconselhou que se mantivessem na defensiva, preservando os recursos e aguardando um momento mais favorável. Mas sua voz foi abafada pelo ímpeto de outros líderes, como Reinaldo e os templários, que clamavam por combate. Guido de Lusignan, pressionado por essas forças e temendo parecer fraco diante de seus pares, tomou a fatídica decisão de marchar para socorrer Tiberíades. A Marcha Cruzada. A marcha rumo a Tiberíades foi lenta, penosa e marcada por erros de cálculo. Sob o sol escaldante de julho, o exército cruzado avançava em terreno árido, longe de fontes de água suficientes. Saladino, consciente disso, ordenou que suas forças hostilizassem constantemente a coluna inimiga. Arqueiros a cavalo disparavam sem cessar, desgastando homens e animais, enquanto cortavam as rotas de abastecimento e impediam qualquer descanso efetivo. O cansaço, a sede e as baixas crescentes transformaram a marcha em um pesadelo. Aos poucos, Saladino conduziu os cruzados para a armadilha dos chifres de Hattin, duas colinas vulcânicas de onde suas forças controlavam o entorno. À noite, antes da batalha. Na noite de 3 de julho, os cruzados estavam exaustos, sem acesso à água e cercados pelo exército muçulmano. Saladino intensificou ainda mais a pressão psicológica. Ordenou que ervas secas fossem incendiadas ao redor do acampamento inimigo. A fumaça densa invadia o campo, sufocando os soldados já debilitados. O calor das chamas somava-se ao do verão, tornando a noite insuportável. Muitos cruzados mal conseguiram dormir, enquanto os muçulmanos, acostumados à estratégia, mantinham-se organizados e descansados. A esperança de resistência já parecia distante, e o exército cristão acordou no dia seguinte em completo desespero. A Batalha de Hattin. Na manhã de 4 de julho, Saladino deu início ao cerco definitivo. Seus arqueiros montados atacaram de todos os lados, lançando flechas sem parar. A formação cruzada, enfraquecida pela sede e pelo cansaço, tentava resistir, mas começava a se fragmentar. Cavaleiros templários e hospitalários realizaram cargas desesperadas para abrir caminho, mas eram repelidos pela disciplina muçulmana. Cada tentativa de avanço resultava em mais baixas e em maior perda de moral. À medida que as horas passavam, o caos aumentava. Soldados cristãos abandonavam suas posições em busca de água e eram mortos. A infantaria se dispersava, incapaz de manter linhas coesas. Quando o estandarte da Santa Cruz, a relíquia mais sagrada do exército, foi capturado, a esperança desapareceu. Esse momento simbólico quebrou definitivamente o espírito de luta dos cruzados. O exército cristão não apenas foi derrotado, foi desintegrado diante dos olhos de seus líderes. Um dos pontos mais dramáticos ocorreu quando os cavaleiros templários, ainda que exaustos, tentaram uma última carga contra as linhas muçulmanas. Muitos foram abatidos antes mesmo do choque, atingidos por flechas que transformaram a planície em um mar de corpos. Aqueles que conseguiram alcançar os inimigos foram rapidamente cercados e exterminados. O prestígio dos templários, que por décadas representaram a força de choque mais temida dos cruzados, foi esmagado em Hattin. Outro detalhe marcante foi o uso do terreno por Saladino. Ele manteve as tropas cristãs cercadas em posição desfavorável, sem acesso à água, enquanto reforçava constantemente seus próprios arqueiros e cavaleiros. O calor escaldante e a fumaça dos incêndios fizeram com que a batalha fosse também um sofrimento físico extremo. Muitos cruzados morreram não pelo ferro ou pelo fogo inimigo, mas pela sede e pelo colapso físico. Essa combinação de fatores logísticos e psicológicos explica por que o exército cristão sucumbiu tão rapidamente. A lembrança da batalha ficou registrada em crônicas muçulmanas e cristãs.
ambas ressaltando a sensação de inevitabilidade. Para os cronistas islâmicos, Hattin foi um presente divino, uma vitória dada a Saladino por sua fé e perseverança. Para os relatos cristãos, o campo de batalha foi descrito como um inferno, onde os cavaleiros que outrora tomaram Jerusalém foram reduzidos a homens desesperados, abandonados pela sorte e pela providência. Linha do tempo da batalha. Noite de 3 de julho. Ao anoitecer, o exército cruzado, exausto pela longa marcha sob o sol e sem acesso à água, monta acampamento próximo aos chifres de Hattin. A moral já está baixa e muitos homens desfalecem de sede. Por volta das 21 horas, Saladino cerca completamente os cruzados, posicionando suas forças nas colinas e controlando os acessos às fontes de água. Durante a madrugada, o sultão ordena que ervas secas sejam incendiadas ao redor do acampamento inimigo. A fumaça invade o campo cristão, causando sufocamento e desespero. Muitos soldados não conseguem descansar. Manhã de 4 de julho. Às 6 horas ao amanhecer, os cruzados despertam em condições miseráveis. Estão cercados, desidratados e sufocados pela fumaça da noite. O calor começa a aumentar. Por volta das 7 horas, Saladino lança os primeiros ataques com arqueiros montados, disparando incessantemente sobre o acampamento cristão. A formação cruzada começa a se mover em direção ao Lago da Galileia, tentando abrir caminho até a água. Às 8 horas, a cavalaria templária e hospitalária realiza uma primeira carga desesperada para romper o cerco, mas é repelida por arqueiros e cavalaria leve muçulmana. Muitos cavaleiros caem abatidos antes mesmo do combate corpo a corpo. Tarde de 4 de julho. Às 9h30, a infantaria cruzada, enfraquecida, tenta resistir em formação defensiva, mas é continuamente bombardeada por flechas. Alguns soldados começam a desertar em busca de água, sendo mortos imediatamente. Por volta das 10h30, Saladino ordena ataques coordenados de sua cavalaria, pressionando os flancos cruzados. A fumaça dos incêndios continua a sufocar os soldados. Às 11 horas, o estandarte da Santa Cruz é capturado pelos muçulmanos. O moral dos cruzados desmorona. Às 12 horas, a infantaria cruzada se dispersa completamente. Apenas pequenos grupos de cavaleiros continuam resistindo. Os templários tentam uma última carga, mas são aniquilados. Às 13 horas, a ala principal do exército cristão é cercada e massacrada. Cavaleiros nobres e barões começam a se render. Às 14 horas, Guido de Lusignan, rei de Jerusalém, é capturado. Reinaldo de Châtillon também cai prisioneiro, sendo executado pessoalmente por Saladino. Às 15 horas, restos do exército cristão fogem em desordem. A maioria é caçada pela cavalaria muçulmana, enquanto o campo de batalha se transforma em um mar de corpos e estandartes capturados. Às 16 horas, a vitória de Saladino é completa. Quase todo o exército do Reino de Jerusalém foi destruído em menos de 24 horas de cerco e combate. A captura de líderes. A derrota culminou na captura de Guido de Lusignan, rei de Jerusalém, junto com grande parte da elite cruzada. Reinaldo de Châtillon, responsável por provocar Saladino, foi levado ao sultão. Saladino, cumprindo o juramento de vingança, o executou pessoalmente. O gesto foi ao mesmo tempo político e simbólico. Punição exemplar contra quem havia quebrado a trégua e insultado o Islã. Guido, por outro lado, foi poupado e tratado com dignidade, um sinal de que Saladino sabia distinguir entre inimigos pessoais e prisioneiros de guerra. Já os templários e hospitalários capturados tiveram destino cruel. Muitos foram mortos, considerados inimigos fanáticos e irredutíveis. O resultado foi devastador para o Reino de Jerusalém. Em apenas um dia, perdeu-se a maior parte de sua força militar. Castelos e cidades ficaram sem defesa, entregues à sorte. Saladino, com o caminho aberto, iniciou uma ofensiva implacável, conquistando sucessivamente as fortalezas cruzadas.
Em outubro do mesmo ano, Jerusalém caiu após breve cerco. Diferente de 1099, quando os cruzados massacraram muçulmanos e judeus ao tomar a cidade, Saladino permitiu a saída pacífica dos habitantes cristãos mediante pagamento de resgate. Esse gesto aumentou ainda mais sua reputação, não só como líder vitorioso, mas como governante justo. A repercussão foi imediata na Europa. A perda de Jerusalém causou choque profundo. Sermões inflamados em catedrais convocaram os fiéis à luta. O Papa Gregório VIII emitiu a bula Audita Tremendi, conclamando reis e nobres à Terceira Cruzada. Reis como Ricardo Coração de Leão, Filipe II da França e Frederico Barbarossa atenderiam ao chamado, dando origem à mais famosa das expedições. O legado de Hatim Hatim foi um ponto de virada nas cruzadas. Mostrou que um exército numericamente superior não garante vitória se carece de liderança coesa e visão estratégica. Saladino emergiu não apenas como vencedor militar, mas como figura admirada inclusive pelos inimigos, símbolo de coragem, disciplina e honra. Para os muçulmanos, tornou-se herói da fé e exemplo de governante justo. Para os cristãos, Hatim foi lembrado como tragédia e alerta, mas também como o estopim para um novo ciclo de expedições. A batalha permanece até hoje como exemplo clássico de como paciência estratégica, controle logístico e exploração das fraquezas do inimigo podem conduzir à vitória absoluta. Saladino não apenas venceu em Hatim, ele destruiu a espinha dorsal do Reino de Jerusalém e mudou para sempre o destino da Terra Santa. E aí? Aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!